Estão me ouvindo? Estamos gravando a reunião, todos os convidados, 36 participantes. Só não estou recebendo mensagens. Agora recebi a do Humberto, do Wagner, Cristiane. Então, por favor, me deem um feedback de como está o andamento do seu projeto na sua unidade. Tivemos aí um início de ano intenso e desde o nosso encontro de dezembro, vocês estavam com gás para executar esse projeto, né? Então, se alguém puder digitar para mim ou falar no seu áudio, dê um feedback. Inácio, em Rio Claro, está no login do Paulo César. Tudo bem, Inácio? Bom dia. Então, como está? O escopo do seu projeto está sendo executado do jeito que ele foi planejado? Ocorreram riscos? Havia plano B para algum risco? Ou seja, eram riscos que a gente havia analisado no encontro de dezembro? Algum resultado parcial foi obtido? Como estamos? Alguém pode teclar ou abrir o microfone e falar, só para a gente ver se estamos funcionando? Então, Fabiana está dizendo, projeto em andamento, executado com imprevistos e havia plano B. Sérgio diz que Sorocaba implantou em janeiro, observamos que houve uma melhora significativa no atendimento do usuário. Parabéns, Sérgio. O Inácio, então, está dizendo que em Rio Claro executou parcialmente, porque tivemos mudança de diretor e gerente da unidade. Humberto diz que em Santos estamos executando conforme planejado, visitas à empresa, fazendo carteirinha de associado nas visitas. Muito bom. Inácio está dizendo, na verdade, a implantação está ocorrendo agora, a partir de fevereiro. Muito bom. Humberto confirma que tivemos melhoria do número de associados e receita. Legal. Então, até abril, acho que nós vamos já ter material suficiente para avaliar o sucesso da nossa iniciativa, certo, Humberto? E os demais? Quem ainda não escreveu, por favor, me dê um feedback. Só para retomarmos o nosso convívio, antes de entrar no assunto de hoje. Wagner está dizendo, enfrentei um pouco de dificuldade, sobrecarga de trabalho, a equipe está atuante e conseguimos bons resultados. Humberto confirma que teve crescimento significativo, muito bom. Fábio está dizendo, em Araraquara os shows de programação já estão acontecendo, muito bom. E os demais? Mais alguém gostaria de compartilhar a situação do seu projeto? Então, Cristiane está dizendo, em Tatuí tivemos mudança de diretor, o projeto está parado. Puxa vida, Cristiane. Tente retomar o projeto falando com o novo diretor. Maria Tereza, em Santana do Parnaíba, fizemos como planejado, até agora tudo certo. Jundiaí teve troca de diretor, mudança de rota. Estamos sem diretora porque ela inicia em março. São Carlos, Cassiano conta que tivemos dificuldades com a troca do diretor e vou aprová-lo ainda esta semana para iniciar no início de março.
Mudamos toda a proposta inicial. Puxa vida, Cassiano. Eduardo diz que Barreto está em andamento, porém com atrasos. Em março vamos dar um up na equipe para alinhar novamente. Cristiane diz... Cristiane, a sua mensagem foi interrompida. Matheus diz que em Sertãozinho está realizando o plano com alguns atrasos. Cristiane completa a frase dizendo que em São José não tinha dado certo, porque o escopo todo era o palco externo do teatro, no entanto ele entrou em reforma. E aí ela foi transferida para Jacareí, puxa vida. Então, como ficará, Cristiane? Você consegue ainda acompanhar a execução do plano em São José? Ou tentará alguma coisa em Jundiaí? Juliana diz que em Jaú também estamos atrasados. Thomas diz que em Limeira também houve mudança organizacional. Danilo, Franca está em andamento e com atrasos. São José ainda está sem coordenador, puxa vida. Creio que perdemos São José. Será que conseguimos alguma coisa em Jacareí, Cristiane? Luciana, mostra aí uma prontidão para usar um outro espaço, já que o espaço maker foi utilizado para outra finalidade na sua unidade. Em Birigui, executado com alguns imprevistos e com atraso. Em Americana, estamos realizando com alguns atrasos e adequações positivas. Muito bom. Imprevisto sempre tem projeto. Esse momento de mudanças na governança da organização, obviamente, causa muito distúrbio. Mesmo que a gente tenha plano B para isso, sempre prejudicará. O importante é ver como está a sua equipe, porque sem equipe aí a gente não executa nada. Então gostaria que alguém mencionasse se a sua equipe está atuando, se houve algum problema com a equipe que vocês em dezembro me contaram que estavam mobilizando. Matheus fala de Americana. Aí Carvalho, já com a programação instalada aos sábados e programação especial de carnaval. Muito bom, Luiz Davi. E a equipe... Em Botucatu tivemos problemas com relação à carga horária e férias no período. Renata, férias sempre é um problema. E nos projetos a gente precisa ter backup para esses casos. Por isso a equipe do projeto normalmente ela tem que dar conta quando alguém sai de férias, ou pelo menos, como as férias não acontecem subitamente, dá tempo de se reorganizar, né? Você não conta que a equipe está engajada e a mudança de rota teve um aumento significativo de usuários. Muito bom. Estou percebendo que pelo menos aí em 1/3 das unidades nós vamos conseguir ter resultados expressivos em abril. Minha preocupação é com as demais unidades, para que a gente não fique apenas dando justificativas de por que a gente não executou o projeto ou coisas do gênero. Vanessa diz que não pudemos enviar mensagem. Ok. Ok. Estou vendo aqui a situação da Vanessa. Vocês estão percebendo pelas mensagens que há mesmo, então, um grande desequilíbrio entre unidades. É normal que isso aconteça, mas para nós, dentro do espírito do curso, não é bom.
porque em abril nós vamos dar muita visibilidade para o que vocês fizeram, e aí me preocupa um pouco. Sérgio pergunta se a CPFL tiver os mesmos problemas e interromper o fornecimento de energia. Sérgio, você tem toda a razão. A gente devia estar melhor preparado para férias de membros da equipe, ou até mesmo a chegada de um novo diretor. Quer dizer, o projeto que está em andamento talvez não devesse ter tanto abalo. Evidentemente que tem que renegociar, tem que repactuar tudo, afinal de contas o diretor é o patrocinador do projeto, né? Muito bem, se precisam de alguma ação nossa, por favor avisem. Nós estamos em contato com o RH, fizemos reunião, nos foi passada uma imagem positiva. Vamos seguir em frente com o projeto e está tudo normal, na visão da direção. Robson voltou, muito bom, Robson. Ok, então vamos começar a ver o material, o conteúdo conceitual para hoje. Nós temos 4 ou 5 assuntos importantes, todos ligados a finanças. Vamos então começar sem prejuízo de que mais alguém se manifeste escrevendo, caso queira, né? Então, primeiro conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês é como é que se define preço de produto ou de serviço. Então, existem duas técnicas, uma chamada de precificação, no inglês pricing, a outra chamada de custeio, no inglês costing. Precificação quer dizer, eu faço uma análise comparativa e defino qual é o melhor posicionamento do meu produto no mercado que eu desejo atuar. Então, se é um produto premium, ele deverá possivelmente ter um preço mais alto que o dos concorrentes. Ok, Robson, já vi aqui a sua mensagem. Vamos lá. Evidentemente, a técnica de precificação é usada quando há competição, porque exatamente você está tentando se posicionar em relação à concorrência. O problema é que ao posicionar o preço dessa maneira, portanto, quem define o preço é marketing, pode haver um problema com o custo de produção, porque se eu defino que o melhor preço para conviver no mercado é o preço X, eu agora vou ter que ter um custo de produção mais baixo para poder ter lucratividade. Mesmo assim, nos ambientes competitivos, a precificação é o meio mais usado pelas organizações, seja de produtos, seja de serviços. O que é o custeio ou costing? O custeio é assim, eu levanto cuidadosamente qual é o custo de produção, somo a margem de lucro que eu quero ter e com isso eu chego num preço desejado. Se o meu custo de produção é muito elevado, porque eu tenho muitas ineficiências, eu estou repassando para o consumidor essa ineficiência, porque ele vai pagar o custeio somado por uma margem. Onde que se usa essa técnica de custeio? Sempre em produtos ou serviços que sejam inovadores ou onde não há competição. Então, por exemplo, uma construtora vai lançar um imóvel no mercado, ela usa o sistema de custeio. E depois o grande problema é verificar se o mercado adere ao preço que esta construtora está praticando. Então, gostaria de... Quem mais está sem som? O Robson está informando aqui, mas aqui para mim vocês poderiam estar ouvindo. Mais alguém está com problema de som? Jundiaí, ok. Ok. Muito bom.
Eu queria ouvir de vocês. O SESI São Paulo, qual técnica usa? Precificação ou custeio? Quando vocês definem o preço de um novo serviço, seja em company, seja nos serviços oferecidos a público aberto. Então vejam que curioso. O Sérgio fala precificação, Maria Tereza custeio, Humberto fala precificação, Célia fala custeio, mostrando, portanto, que não há uma orientação homogênea entre as unidades. E, possivelmente, onde escolhem custeio é porque há reduzida competição, e aí, então, essa é a melhor maneira de precificar, ou de definir preços. A Fabiana diz que analisa precificação e custeio. Essa é uma medida prudente, né? Eu faço a conta pelas duas técnicas e levo o assunto para que alguém tome uma decisão, correndo os riscos associados a essa decisão. Eu acho que nos lugares onde há muita variação entre unidades, entre tamanho de unidade, entre número de usuários de cada unidade, entre a infraestrutura e competição local, eu acho que essa poderia ser uma solução bastante prudente, Fabiana. Em que unidade é, Fabiana? Ribeirão Preto. Muito bom. Muito bem. Mais alguém define precificação ou custeio? Bom, eu queria seguir em frente falando um pouquinho de cada uma delas. Então, nós vamos fazer um rápido exercício. Imagina que vocês trabalham numa fábrica de cerveja e está sendo lançado um novo produto, que é uma cerveja semi-artesanal, em garrafa de 350 mililitros, para um público de classe A e B. Se eu estou dizendo que o público de classe A e B, eu estou dizendo que é um público exigente. Deixa eu só ler aqui, o Cassiano escreve que nós temos custeio, mas sempre usamos a precificação para balancear. Ok, muito bom, Cassiano. Então, voltando aqui ao slide número 4. Qual é o racional que a gente adota para definir o preço? Primeiro, a premissa básica é que o produto tem que agregar valor para o consumidor, ou seja, ele tem que enxergar uma relação custo-benefício favorável, ou seja, ele tem que enxergar que o preço que ele está pagando é baixo em relação ao benefício que ele está obtendo. Quais são as fontes de agregação e valor que as empresas usam? Primeira fonte é o design, o que inclui a marca, a embalagem, o material promocional, a etiqueta da garrafa e assim por diante. O segundo item, que é uma fonte de valor, é o sabor, porque evidentemente nós estamos falando de um item muito exposto a diferentes gostos e percepção do consumidor. Terceira fonte de valor é a diferenciação. Qualquer produto que se diferencie dos outros que existem no mercado ganha um espaço privilegiado e, portanto, pode seguir mais o custeio do que a precificação. A quarta fonte de valor são os intangíveis que acompanham o produto. Então, se o produto tem uma propaganda que reforça as festas, a comemoração, a celebração do carnaval, ou mostra gente jovem, bonita, assim por diante, tudo isso pode formar um intangível que é associado à marca e que, portanto, diferencia esta marca das demais e, portanto, permite que seja adotado um custeio ou um posicionamento de preço mais elevado em relação à concorrência. Por fim, a existência de promoção também afeta essa agregação de valor. Então, no nosso exercício, vou agora mostrar os dados a vocês, atenção para esses dados, e eu quero que cada um pense cuidadosamente e escolha qual seria o preço de venda dessa cerveja artesanal. Então, vamos lá.
Eu fiz aqui uma... Eu estou mostrando aqui uma pesquisa feita recentemente no Proteste, proteste.org.br. Pegaram várias marcas brasileiras, não são semi-artesanais, são industriais, não se sabe se é em lata ou garrafa. Vocês estão vendo que na avaliação final, na coluna mais à direita, a Boêmia foi julgada a melhor cerveja brasileira, seguida pela Heineken bem de perto, pela Budweiser e pela Stella Artois. Um pouquinho mais baixo está a Proibida, que está junto com a Antártica, com a Brahma, com a Skin, e com a Skol e com a Bavária. E a mais baixa é a Itaipava. Olhem agora esse próximo slide e vocês estão vendo que as faixas de preço relativas a elas na ordem hierárquica de melhor qualidade. Quero lembrar que o que a Proteste fez foi avaliar apenas o sabor e não avaliaram os atributos de marketing, portanto, não avaliaram a relação custo-benefício do consumidor. Mas vocês podem perceber que a gente tem itens mais caros, tem até itens mais baratos que estão em primeiro lugar. Por exemplo, a Boêmia não é das mais caras. Vocês estão vendo lá embaixo que a Itaipava é a mais barata de todas. Isso tudo dá uma ideia de segmentação de mercado para tipo de público diferente. E vocês estão olhando na coluna da direita, no gráfico à direita, que o volume das garrafas é um problema, porque isso não foi padronizado. Tem garrafa de 350 mililitros, de 310, tem garrafa de 269, e tudo isso, evidentemente, dificulta a comparação entre as marcas, porque o preço, de alguma maneira, está associado à quantidade de cerveja que está em cada garrafa. Tudo isso mostra qual é a dificuldade da gente fazer pricing, ou fazer uma precificação. Agora vamos olhar a coluna da esquerda. Eu fiz uma análise comparativa com o preço de ontem, do Pão de Açúcar, só para a cerveja em garrafa, deixei de lado as latas, só para não introduzir maior dificuldade na nossa análise. E coloquei aqui em ordem decrescente de preço, desde as primeiras itens, são as cervejas especiais, no dizer do Pão de Açúcar, até as cervejas normais produzidas no Brasil. Então, Cristiane não consegue enxergar o slide, veja se consegue resolver de alguma maneira, porque para nós você está aqui. A Tatiane sugere que você acesse novamente a reunião, vamos tentar. Aqueles que estão enxergando a planilha, considerem só os preços à esquerda, os preços do Pão de Açúcar. E me digam, a nova cerveja vocês colocariam no mercado com qual preço? Analisem cuidadosamente, eu vou fazer aqui um levantamento do que vocês me falaram. Imaginem para o mercado sofisticado, classe A e B. Imaginem que é uma cerveja semi-artesanal, portanto, ela tem vários elementos de diferenciação em relação às cervejas de grande produção industrial. Vocês colocariam em que nível de preço? É só uma brincadeira, mas para mostrar qual é a dificuldade. Cassiano pergunta qual é o custo de produção, mas lembra, nós estamos tentando usar o critério da precificação. Então, por enquanto, ainda não interessa o custo de produção. Eu só quero saber como é que vocês posicionariam essa cerveja nova no mercado. Vocês acham que a gente deve entrar no mercado com preço baixo? Deve entrar com preço alto? Mais ou menos? Onde é que vocês posicionariam? Cerveja é um item importante de consumo para o brasileiro, e ainda mais uma semana antes do Carnaval.
eu creio que todos vocês têm suas preferências. E talvez isso influencie a sua decisão de preço. Então, Fabiana diz entre Cacildes e Vedete, portanto, entre 14 e 18 reais. Maria Tereza fica junto com a Cacildes. Portanto, 14,59. Vamos lá, queria ouvir mais gente. Ouvir não, queria ler mais gente. O que é que vocês opinariam? Vocês estão vendo que, por enquanto, Fabiana e Maria Tereza, e agora a Luciana, estão entendendo que uma cerveja semi-artesanal brasileira deve ter preço de uma importada. Paulo César colocaria em torno de R$10, porque é semi-artesanal e não artesanal. Essa questão da semi-artesanal é a que hoje toma conta da indústria, na medida que a Embev está adquirindo várias marcas artesanais para fazer uma produção de maior volume. Wagner sugere próximo a Skol Beats, portanto, um preço de R$ 5,69. Já é uma visão bem diferente. Sérgio também mantém entre Vedete e Cacildes. Eduardo pôs uma faixa ampla entre Skol Beats e Cacildes, ou seja, entre 5 e 14 reais. Fabiana fala da Colorado e Ribeirão Preto como exemplo de uma artesanal comprada pela Ambev e, portanto, está virando semi-artesanal. Juliana também coloca entre Cacildes e Skol Beats. Então, como a faixa é muito grande, entre 5 e 14, nós precisamos especificar um pouco melhor. Vocês ficariam na parte mais de baixo dessa faixa ou na parte mais de alta? Então, o Eduardo está falando em R$10, estaria no meio termo. O Rogério fala próximo a Skol Beats. Margarida coloca mais baixo que a Cacildes. Estão vendo que a coisa está por aí, né? Vocês estão enxergando que essa cerveja artesanal vai ser posicionada como premium e por isso vocês estão colocando o preço elevado. Lembrando que o preço elevado, por causa da questão da elasticidade de preço, pode afastar o grande consumidor, pode virar algo apropriado para um consumidor de elite. Se este alto preço for compensado com um custo de produção baixo, ótimo, a gente pode até vender pouco, mas ter uma alta lucratividade. Mas vocês imaginem qual é a dificuldade dessa decisão, né? Ok. Paulo César sugere, pensando que achamos uma Baden-Baden por 12, um pouco abaixo de 10 ou 9,89, seria a escolha do Paulo César. E o quebradinho, as casas decimais, ele julga importante. Eu também julgo importante porque ele afeta a nossa percepção do preço. Isso é um dos princípios de marketing mais usados ao longo do século XX e ainda não caiu por terra, ou seja, de fato as casas decimais são importantes. Júlio César está ficando entre 8 e 12. Então vocês estão vendo que, ouvindo todos os colegas, a gente já começa a ficar numa faixa mais estreita, entre 8 e 12. Não é tão baixa quanto a Skol Beats, não é tão alta quanto as que vocês conhecem na sua região, como a Baden-Baden e assim por diante. Lembrando que o Pão de Açúcar tem vendas no país inteiro, então ele passa a ser
até um formador de opinião nessa decisão, né? Por isso, exatamente, escolhi uma rede de supermercado com vendas amplas. Fabiana mudou para 6,9, portanto, bem próximo da Skol Beats. Então, significa que tem algum elemento de diferenciação entre a Skol Beats. Lembrando que a Skol Beats já é um produto diferenciado, é o produto premium desse fabricante, porque o produto normal nem está nessa lista, né? Então, vamos fechar um preço, gente. O que ficamos? Entre R$ 6,90, R$ 9,89... É apenas uma degustação, mas para mostrar todas as dificuldades dessa decisão, né? Bom, vocês imaginam, quem escolheu os R$ 6,90 tem que assegurar que o custo de produção seja inferior, sei lá, a R$ 4 por garrafa. Do contrário, não vai se ter lucratividade. Quem colocou o preço mais em cima pode acabar relaxando na questão do custo de produção e acabar tendo um custo de produção cheio de ineficiências, e por isso a gente precisa tomar cuidado. Tem gente que está vendendo produto pretensamente premium, mas com custo de produção tão elevado que ainda assim a sustentabilidade operacional da empresa fica ameaçada. Maria Tereza acha que classe A paga mais. Depende, viu, Maria Tereza? Porque muitas vezes na gôndola do supermercado você está vendo várias promoções e pode acabar sendo induzido a mudar a sua marca de consumo preferida diante de alguma promoção. Wagner está dizendo, se está entrando no mercado, ninguém conhece. Esse é um problema, né? Por isso, evidentemente, quanto mais elevado o preço de venda, mais forte e efetiva tem que ser a campanha de marketing para que todo mundo, de fato, reconheça quais são os diferenciais do produto que justificam o preço mais elevado. Maria Tereza tem razão. A promoção é um valor temporário e, por essa razão, ela só serve para fazer com que a marca se torne um pouco mais conhecida ou mais experimentada, mas não é sustentável ao longo do tempo. Até porque, se o valor da promoção for duradouro, é como se o preço real de venda fosse bem mais baixo do que o que foi estabelecido. O valor do produto não se pode basear pela promoção. Você tem razão, Maria Tereza. Então, vocês já viram tudo. Decisões muito difíceis não podem ser tomadas só pelo marketing, tem que estar associada a um conhecimento profundo do mercado. Muitas vezes tem que fazer algumas clínicas, algumas experiências piloto, para ter certeza disso antes de lançar no mercado mais forte. Isso quando se trata de produto. E para serviço, será que é diferente? Será que a análise é a mesma? O que vocês acham? Se não fosse cerveja, se fosse uma educação continuada, tem pouca gente escrevendo hoje. Estamos com bastante participante. 38 neste momento. Bem, como ninguém responde, eu respondo eu. Nos serviços, os elementos intangíveis são muito fáceis da gente colocar. Por exemplo, aquilo que fizemos quando a gente começou este curso, trabalhando com o blueprint de serviço,
criando evidências de serviço, trabalhando melhor a relação entre a linha de frente e o cliente, nós estamos tudo trabalhando em cima de intangíveis. E por esta razão, no mundo dos serviços, a gente vai ter uma flexibilidade ainda maior para a fixação de preços. Aí é que mora o perigo. Ok, até aqui? Podemos seguir em frente? Então vamos lá, agora vamos falar do custeio. Então, sobre o custeio, eu tenho a impressão que todos vocês sabem custear ou estimar custos, seja para seus projetos, seja para estimar o custo de algum serviço que é oferecido ao mercado. Eu quero usar aqui o racional do PMI para estimar custo para projeto, mas que a gente pode generalizar para qualquer estimativa de custo. Então, para o PMI, há 3 técnicas que são usadas para estimar custo. A primeira técnica é chamada de estimativa por analogia. O que isso quer dizer? Eu defino um custo por comparação com algum item análogo. Então, por exemplo, quero criar um totem para colocar na entrada da minha unidade, e eu sei que a última vez que fizemos isso nas unidades, o custo monetário ou não, e adoto isso como o custo para o novo totem que vai ser instalado na unidade. Como eu estou usando uma analogia, esta técnica é muito pouco precisa. É a menos precisa de todas as 3 técnicas. Qualquer variação nas condições de mercado ou nas condições operacionais faz os valores mudarem. Por isso, quando a gente fizer uma estimativa por analogia, a gente deve somar uma margem de contingências ou uma reserva de contingência bastante elevada. No mercado, se soma uma margem de 30% até 100%. Quando o item é muito difícil de estimar, a gente põe uma margem de 100%, que é para ter uma segurança. Do contrário, os imprevistos ou os riscos, que é sinônimo de contingência, vão acabar corroendo e o preço definido pela técnica de custeio vai ficar insuficiente para as necessidades da organização. Outra técnica usada é chamada de estimativa paramétrica. Nesse caso, eu vou usar algum parâmetro que eu conheço o preço dele, e multiplicando a quantidade pelo valor do parâmetro, eu tenho uma estimativa de custeio. Na construção civil, o parâmetro é metro quadrado de área construída, ou na construção de estradas, o quilômetro, ou o quilo, ou o homem-hora. Todos esses são parâmetros de cálculo. Como o custo por metro quadrado, ou por quilômetro, ou por hora é relativamente estável, esta técnica de estimativa paramétrica tem uma precisão mediana. E por essa razão, a gente vai somar uma margem de contingência bem mais baixa. Em geral, varia de 10% a 30%, o mais comum no Brasil é 15%. Vamos para a terceira técnica, chamada de composição de preço, ou estimativa bottom-up, de baixo para cima, na visão do PMI. Nesse caso, eu vou detalhar à minúcia tudo que tem custo. E aí eu vou somando o custo de todos os itens, somando, até chegar num valor que é o custeio do serviço como um todo. Evidentemente, como eu fiz uma análise super detalhada e minuciosa, e muitos dos itens têm preços relativamente firmes ou estáveis, é provável que essa técnica seja a mais precisa de todas. E por isso eu vou somar uma margem de contingência muito pequena, de 5% a 10%, apenas para contemplar algum risco de variação de mercado. Evidentemente, a composição de preço, por ser a mais precisa,
deveria ser a técnica mais usada nas organizações, mas não é. Em primeiro lugar, porque leva tempo, custa dinheiro, exige pessoal especializado, que são os orçamentistas. Por isso eu prefiro dizer a vocês que a gente pode variar usando as 3 técnicas, muitas vezes no mesmo projeto. Então vou dar aqui um exemplo de uso destas técnicas. Vejam só o slide 8. Imagine que meu projeto pessoal é ter uma casa de campo. E para saber se eu tenho recursos suficientes para a casa de campo, no dia 0, eu faço uma consulta a várias imobiliárias da região e chego à conclusão que uma casa mais ou menos do jeitinho que eu quero teria um custo de 500 mil para mim. E como eu disponho deste valor, eu decido seguir em frente com o meu projeto. Qual técnica eu usei para calcular esses 500 mil? Alguém arriscaria um palpite? No dia 0. Qual técnica foi usada? Analogia, responde Humberto. Certo, Humberto. É uma analogia com os imóveis que naquele momento estão à venda nas imobiliárias. Eles refletem a condição de mercado daquele momento, mas eu não sei se aqueles imóveis que estão à venda são do meu gosto e, portanto, vão atender minhas necessidades e expectativas. Então, diante disso, eu resolvo seguir adiante com o meu projeto pessoal e começo a gastar todos os finais de semana visitando os imóveis que estão à venda até esse limite de 500 mil, que é o orçamento que eu defini para o meu projeto. E aí o que acaba acontecendo é a frustração. Eu não encontro nenhum imóvel do meu gosto e decido fazer uma mudança de escopo no projeto. Então, no dia 120, eu havia comprado um terreno por 120 mil, pedi para um arquiteto amigo desenhar o imóvel dos meus sonhos, e ele disse que este imóvel dos meus sonhos que ele desenhou, a construção custaria 450 mil. Somando 450 com 120, deu 570 mil, uma estimativa de custo bem mais elevada que aquela feita no dia 0. Como é que o arquiteto calculou esses 450 mil? Ele usou aquilo que o Conselho Regional de Arquitetura define. Como a casa que ele desenhou tem 250 metros quadrados de área útil, ele multiplicou esta quantidade por um preço de R$ 1.800 por metro quadrado, que é um valor divulgado em jornais e revistas e corresponde à construção de residência unifamiliar padrão luxo no interior de São Paulo. Então, fazendo essa conta, deu os 450 mil, chegamos nesse orçamento. É fácil a todos perceberem que a estimativa que eu usei agora é uma estimativa paramétrica, e o parâmetro de cálculo é o metro quadrado de área construída. E essa estimativa é bem mais precisa que a anterior. Vamos seguir em frente. A partir do momento que, então, eu defini que com 570 mil eu construiria a casa dos meus sonhos no terreno de minha propriedade, eu começo então a procurar empresas de construção na região e peço a elas que me deem um orçamento com preço fechado. Preço fechado querendo dizer um preço global, que é o que eu vou pagar para o empreiteiro, independentemente de quanto ele gastar. E corre por conta dele toda a compra de materiais, o uso dos materiais, a mão de obra, a supervisão e assim por diante. Notem que curioso, o empreiteiro deu um preço fechado de 350 mil, bem mais barato que na estimativa paramétrica. Como é que ele chegou nesse número? Bem, você já pode imaginar que essa é uma composição de preços, né? Ele pegou o desenho e detalhou até a minúcia. Por exemplo, no item portas, ele percebeu que haviam 20 portas, então ele orçou ou estimou o custo de 20 batentes, 20 folhas de porta, cada qual com a sua largura. Para cada folha de porta, ele considerou 3 dobradiças,
uma fechadura, mais as guarnições e assim por diante. Ao somar o preço disso tudo, mais o preço do marceneiro para colocar o batente, depois o preço do marceneiro para ajustar a folha de porta, mais o serviço de pintura da porta, ele chegou num valor para o item portas e foi somando a todos os outros itens até chegar nesse número. Vocês acham que é possível chegar num número mais baixo que a paramétrica? Sim, obviamente. Quem sabe naquela cidade o desemprego está muito grande e, portanto, eu consigo boa mão de obra a custos unitários mais reduzidos que em outras cidades do interior de São Paulo. Ou então, este empreiteiro compra alguns materiais diretamente do fabricante, por exemplo, pode ser uma região que tem muitas olarias, que tem muitas serrarias, e se ele compra tijolos, madeira, brita, areia, diretamente do produtor, possivelmente ele consegue, então, praticar preços mais baixos, mesmo preservando o nível de lucratividade que ele quer ter com este contrato. Bom, vocês viram, então, que usando as três técnicas, eu cheguei a três valores diferentes: 500 mil, 570 mil e 470 mil. Qual deles deve virar o orçamento do projeto? Palpites. Gostaria de ouvir vocês. Qual desses valores vocês transformariam em orçamento e se tornaria o compromisso de execução do seu projeto? Quem palpita? Humberto escolheria o último, porque, por ser o mais preciso, é o que eu tenho mais segurança. Margarida escolheria o segundo, a estimativa paramétrica. Talvez por ser o de maior valor e, portanto, é o que a gente tem o maior pulmão. Júlio César escolheria o mais baixo. Explica para nós, Júlio César, por que escolheria de 500 mil? Dado que tem um traço aí de cultura organizacional. Júlio César está dizendo 470 mais uma porcentagem. Então ele está sugerindo que use o orçamento mais preciso, somando uma pequena margem para chegar então em 500 mil, que por um acaso era o primeiro valor, né? Pois é, gente. Eu creio que todo mundo evitaria definir apressadamente o valor de 500 mil feito por uma estimativa por analogia, porque ela é tão imprecisa que não nos dá segurança em tocar o projeto, certo? O problema é que, seguindo a norma do PMI, é exatamente esta a nossa escolha. E eu vou explicar o porquê. Vocês acham que dá para esperar 300 dias na execução de um projeto de 2 anos, portanto de 600 dias? Vocês acham que dá para esperar 300 dias para definir, então, o orçamento do projeto? Eu acho que não. Então vamos ao que diz a norma do PMI. O PMI diz assim: no dia zero, faça uma estimativa de custo com a técnica mais precisa que for possível naquele momento. E adicione uma margem que compense a imprecisão daquela estimativa. Então, se no dia zero só dá para fazer uma estimativa por analogia, escolha ela, 500 mil, e some uma boa margem de contingência. Se eu somar 30% a 500 mil, daria pelo menos 650 mil como orçamento do projeto. 650 mil é melhor do que qualquer outra escolha que vocês fizeram. Dá conta de vários imprevistos durante a execução do projeto, é um número mais realista. Agora, se logo no dia zero eu já fosse capaz de definir cuidadosamente os itens de compra ou de contratação e faria então uma estimativa paramétrica,
Aí, então, eu usaria uma margem bem menor e o meu orçamento seria o valor da estimativa paramétrica, 570 mil, somado com uma pequena margem, talvez de 15%, que daria também qualquer valor superior a 600 mil. Vamos deixar bem claro, né? Valor superior a 630 mil, por aí. E se no momento inicial do projeto eu já for capaz de fazer uma composição de preços super minuciosa e detalhada, evidentemente eu vou começar o meu projeto com uma estimativa de custo muito mais precisa e possivelmente com um valor mais baixo. Por causa disso, tem muitas organizações que só querem começar o projeto quando for possível fazer uma estimativa por composição de preço. É o caso, por exemplo, da construção civil. Mas, evidentemente, isso fica muito distante, por exemplo, no caso do SESI. E por isso eu queria deixar bem claro para vocês. Vocês já fizeram isso no início do projeto, possivelmente muitos de vocês intuitivamente fizeram uma estimativa por analogia e somaram uma margem de contingência para ter um pouquinho de segurança. Alguns grupos podem ter feito um orçamento muito apertado e agora estão preocupados porque não sobrou dinheiro para terminar o projeto. Outros fizeram um orçamento muito folgado, que foi questionado pela nova diretoria que assumiu a sua unidade. Então, vocês estão vendo como é difícil fazer a estimativa de custo. Evidentemente, um novo diretor diria, pegue a sua estimativa, some a margem de tanto, e esse vai ser o preço de venda do serviço que iremos oferecer. Agora estou falando de serviço e não de projetos, né? Evidentemente, o markup, que é este percentual que o diretor diz que ele quer somar a estimativa de custo para chegar no preço de venda, esse markup, ele também, de alguma maneira, contempla alguma margem, mas eu devo usar uma estimativa de custo já com uma margem incorporada. Ficou claro para vocês como é que a gente faz o custeio? E se ficou claro, quero voltar a perguntar para vocês. No nosso exemplo hipotético da cerveja, vocês usariam precificação ou custeio? Está todo mundo muito acanhado hoje, escrevendo pouco. Vamos lá, gente. Eu nunca sei se nessa web aula a gente está conseguindo se entender. Por isso eu preciso do feedback de vocês. Humberto permanece com a ideia da precificação, já que é um produto competitivo, o mercado é competitivo, é melhor posicionar o preço de acordo com o preço dos concorrentes e depois a gente se vira para chegar num custo de produção adequado. Isso indicaria que em todas as unidades do SESI que tem ambiente mais competitivo, a precificação deveria ser o critério mais usado, né? Agora, obviamente, se não tem nenhuma concorrência na sua unidade, aí pode usar o sistema de custeio, ele é bem mais seguro. Por isso, muitas vezes, uma unidade mais isolada, num ambiente que tem menor infraestrutura de serviços na cidade, pode acabar se tornando até uma unidade mais sustentável, mais rentável que as demais unidades. Faz sentido a vocês? O César concorda? Bom, vamos para o próximo slide para falar aqui de uma outra coisa. No mundo dos projetos, a gente fala muito no custo do projeto, só que essa é uma linguagem errada, porque, na verdade, projeto não envolve custo, envolve investimento. Então, vamos ver qual é a diferença entre os dois conceitos. Custo equivale a gasto ou despesa, porque não tem retorno, ou seja, é um dinheiro que sai pelo ralo. Agora, investimento não. Investimento traz um retorno. Investimento produz ativos, para usar a linguagem do pessoal financeiro e de contabilidade. E se traz ativos, esses ativos
podem ser convertidos em dinheiro, eles aumentam o valor de mercado da organização, eles podem ser comercializados e assim por diante. E aqui eu coloco em vermelho nesse slide que em qualquer organização, aprovar um custo é sempre uma coisa complicada. Aprovar investimento é muito mais fácil, desde que eu consiga provar que o retorno dele é maior do que o custo do dinheiro que esta organização tem. Então, eu sempre recomendo ao pessoal de projetos que considere que o que ele está custeando é, na verdade, investimento e não custeio, quando tiver que pedir dinheiro. Então, vocês vão instalar um totem como parte do seu projeto, vão reformar a sala do espaço maker. Isto cria ativos de valor, porque ele modifica o valor daquela instalação. Ele renova, rejuvenesce, tudo isso é valor. Portanto, trata-se de investimento. Se a gente fosse capaz de calcular o retorno desse investimento, seria muito fácil aprovar esse investimento para os seus projetos. Então, qual é o custo do dinheiro para uma organização? Este custo do dinheiro pode ser ou um custo de oportunidade ou pode ser um custo de capital. Voltando ao exemplo da casa de campo, o que seria custo de oportunidade? Custo de oportunidade é o que você ganha com o dinheiro que você já dispõe. Então, se eu quero ter a casa de campo e eu tenho dinheiro poupado, este dinheiro hoje está sendo investido em algum lugar. Custo de oportunidade é a taxa de juro que eu consigo ganhar com o investimento que eu faço hoje. Então, eu, Paulo Sabag, não invisto na poupança. Eu invisto em fundos de renda fixa que dão aí uma renda de mais ou menos 0,7% ao mês. Então, qualquer investimento que eu faça que me dê um retorno maior que 0,7% ao mês, é um investimento rentável. Então, eu estou construindo a casa de campo, que é um ativo de valor, que vai ficar comigo, eu posso revendê-lo, posso deixar para os meus descendentes, e assim por diante. Ao construir a casa de campo, eu tenho que ter certeza que o retorno do investimento é mais elevado que o meu custo de oportunidade. Porque, se não for, é melhor não comprar a casa de campo. Eu posso alugar uma casa de campo, ou eu posso esquecer disso e ir para um hotel. Faz sentido a vocês o conceito de custo de oportunidade? É isso que a gente usa quando se tratam de finanças pessoais. Mas também muitas organizações usam, porque é o conceito mais fácil de manejar. Todo mundo compreendeu o que é custo de oportunidade? Ninguém se manifesta? Opa, Humberto. Margarida, oi Margarida. Eu gosto quando gente que não tinha se manifestado começa a escrever. Ok. O outro jeito é chamado de custo de capital. E esse é usado nas organizações de grande porte. O que é o custo de capital? É o juro médio de todos os recursos que aquela organização tem. Então, imaginem que toda empresa tem um recurso chamado de capital de giro, que é um dinheiro que está aplicado no banco, com uma taxa muito baixa de juro, de ganho, por exemplo, 0,5% ao mês ou menos que isso até. Também a empresa tem algumas dívidas, por exemplo, ela no passado fez um financiamento com o BNDES em 15 anos, com juro de pai para filho, sei lá, 8% ao ano, sei lá o quê, que representaria um custo mensal de um pouco mais de 0,6% ao mês. Mas ela também costuma usar bastante juro de cheque especial, que aí representa uma taxa de juro violenta. Então, o que a gente faz para calcular o custo de capital? Tiro a média de todas as taxas de juro, uma média ponderada, e defino qual é o custo de capital. Para vocês terem uma ideia, as empresas com quem eu tenho trabalhado,
hoje tem um custo de capital em torno de 12% ou 13% ao ano, que equivale a um pouco menos de 1% ao mês. Qualquer investimento que essas empresas façam, eu tenho que mostrar que o retorno de investimento será maior do que 12% ao ano. Como o Brasil é considerado um país de risco, para as empresas multinacionais, elas vão somar um certo prêmio pelo risco. E por isso a maior parte das empresas multinacionais aqui de São Paulo, com quem eu me relaciono, exige que os projetos tenham um retorno de investimento superior a 15% ao ano. Do contrário, será difícil aprovar a realização deste projeto. Perceberam qual é o racional para a tomada de decisão? Agora não estamos mais falando de preço, estamos falando em cálculo do retorno do investimento. E, portanto, estamos falando mais de projeto do que das operações corriqueiras. Faz sentido para todo mundo? Posso seguir em frente? Tem alguém prestando atenção? Pode me dar um feedback? Bom, obrigado, Cassiano, por responder. Pelo menos tem alguém atento ao que eu estou falando. Vamos lá. Essa imagem, mostrando uma ferradura, ela mostra como é que é o passo a passo de uma análise econômica do investimento. Então, para dizer que algum investimento vale a pena ser feito, eu preciso ter fonte de dinheiro assegurada, eu preciso ter um ritmo de gastos adequado à execução e eu preciso ter retorno do investimento. Vamos ver como é que se calcula o retorno do investimento. Quero que olhem primeiro a parte que está no miolo da ferradura. Fabiana, a imagem é complicada, mas o conceito não é tão grande. Acompanhem junto comigo. Imagine o que a gente fez no primeiro encontro deste curso. Os grupos geraram várias ideias daquilo que a gente podia fazer no verão de 2019. Essas ideias foram de alguma maneira avaliadas e escolheu-se uma ideia que foi o projeto que cada unidade decidiu investir. No momento que esse projeto foi oficializado, nós estamos no momento T0. Ou seja, na escala do tempo, esse é o dia zero. A partir do dia zero, eu vou executar o projeto de cabo a rabo até o mês de abril. Imaginem que durante todo esse período, do início do projeto até abril, eu só estou tendo gastos. Por isso, a curva em azul, neste gráfico, está caindo para baixo. No começo gasta-se pouco, depois engrena o gasto até chegar mais perto da data final. A data T, launch, é T, lançamento. Ou seja, é o dia que o projeto lançou no mercado aquilo que ele se propôs. Do dia zero até o dia do lançamento, é um conceito que o americano chama de time to market, tempo para chegar ao mercado. Então, no nosso caso da prestação de serviço, o time to market foi muito rápido, porque de setembro até dezembro a gente já teve que estar com o projeto inteiramente formatado, equipe pronta para implantar, e em muitas unidades a implantação já estava em andamento nesse período, quando chegamos em dezembro. Porque é um projeto para o verão, e o verão começou lá no final de dezembro, e a gente tinha que já estar em andamento com o projeto nessa etapa. Do dia do lançamento em diante, vocês estão vendo a curva em preto, formando assim uma ogiva, é a curva de vendas, né? Então, logo que eu lancei o novo Espaço Maker, ou logo que eu lancei a educação continuada, comecei a visitar empresas, eu vou conseguindo, então, fazer as vendas. E as vendas representam o ingresso de uma receita. É esta receita que vai compensar o gasto que eu tive antes. E
portanto, aquela curva vai mostrando, a partir do dia T, launch, do dia do lançamento, vai mostrando que o gasto acumulado vai diminuindo, 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 até chegar a zero. O que significa que o gasto acumulado chegou a zero? Significa que tudo que eu gastei no projeto já foi retornado com aquilo que eu consegui vender e obter alguma receita. O dia que eu cheguei a zero é o conceito que o americano chama de time to profit, tempo para iniciar o lucro. Até aqui eu estou só reembolsando o dinheiro que eu já gastei. Daqui para frente, tudo que entrar de receita vai ser de fato um lucro por mais tempo vendendo produto mais curto. Produtos sazonais, produtos de moda, tem um horizonte muito curto. Se eu não conseguir retornar investimento e ganhar dinheiro com aquele produto por alguns meses, eu não tenho um produto viável. E vocês notem que essa curva de venda, chega um momento que ela para, no tempo T, é porque chega um momento que o ciclo de vida do produto acabou, o produto é retirado do mercado, o lucro que eu atingi até ali é o máximo que eu consegui obter. Então, é assim que se dá a evolução dos gastos ao longo da vida de um projeto. Agora vamos olhar o que está na ferradura. Primeira coisa que eu faço ao realizar o projeto é estimar o prazo e o custo do projeto. Segunda coisa é definir qual é o horizonte, ou seja, por qual período eu vou conseguir ter ganho com o fruto deste projeto. Terceiro, estimar a receita que eu vou obter com as vendas. Quarto, é estimar os custos de operação, ou seja, terminado o projeto para conseguir continuar vendendo, eu tenho várias despesas para isso e essas despesas não podem ser desprezadas. Quinto ponto, mais à direita, é a definição da taxa de juro que eu vou usar para fazer o cálculo. A partir dessa taxa de juro, eu vou montar um fluxo de caixa e vou descontar o valor dos juros, portanto, eu vou criar um fluxo de caixa descontado. E com isso eu vou poder tomar a decisão se o meu investimento é bom ou não é. Em alguns casos, para completar essa nossa ferradura, eu estudo 3 cenários. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor alguns dos conceitos que a gente está usando aqui, que são conceitos de análise econômica. Como a maioria de vocês não tem formação em finanças ou em administração, devem ser conceitos novos. Mas, como vocês viram, não são conceitos muito complicados. Pessoal que está com o som cortando, já voltou ao normal? Ok, melhorou. Então vamos lá. Então, time to market é o prazo de execução do projeto. Time to profit é o prazo a partir do qual há retorno para o investimento. Antigamente, nos anos 1950, o americano chamava isso de payback, ou seja, é o pagamento de volta, ou é o retorno do pagamento, que não é igual ao retorno do investimento. Então, a receita vai equivaler, o time to profit é o momento em que a receita é igual ao investimento que eu já fiz no passado no projeto. E para calcular a receita, a gente vai estimar um preço unitário multiplicado por uma quantidade de vendas, né? O que é horizonte? Horizonte de ganho ou horizonte de planejamento? É o prazo em que é cabível ou que é seguro obter receitas. Quando eu produzo bem de consumo não durável, este prazo nunca ultrapassa 5 anos. Hoje em dia, quando uma montadora de automóveis lança um novo modelo, ela precisa que o retorno de investimento ocorra antes de 5 anos, porque no 5º ano ela vai ter que fazer um rejuvenescimento desse produto, portanto, fazendo novos investimentos. Então, o investimento tem que retornar antes disso.
Se é um produto de moda, é provável que o horizonte seja de apenas 1 ano. Se é um software desenvolvido dentro do SESI, normalmente se adota como horizonte 3 anos. O horizonte de médio prazo é mais usado para bens de consumo duráveis. Então, vou construir uma estrada, a gente usa um valor bem mais alto. E longo prazo, aí sim nós estamos falando de 15 anos para cima. Hoje em dia, para se fazer o cálculo de uma concessão ou privatização de uma rodovia, as pessoas que vão participar desse leilão fazem a conta para ter o retorno do investimento em 30 anos. Fazem uma conta para ter o ganho de receita do pedágio em 30 anos. O retorno de investimento tem que ser menor, obviamente. Se for para produzir um prédio, 15 anos. Se for para produzir uma fábrica, pode ser 50 anos. Se for para produzir uma barragem, é 100 anos. Então, diante destas considerações de mercado, vocês diriam que o que vocês estão produzindo para o verão 2019 tem um horizonte de curto, de médio e de longo prazo? E se for algum desses três, que prazo vocês definiriam para fazer o cálculo do retorno do investimento? Gostaria que alguém opinasse. Qual é o horizonte de ganho dos projetos do SESI? Cassiano fala médio prazo, de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses é curto prazo, Cassiano. Humberto define curto prazo. Eu também definiria curto prazo, e até por condições exógenas, ou seja, que não são de controle de vocês. A gente não sabe como estará a cidade daqui a 5 anos, como estará o mercado dos serviços que vocês oferecem. Portanto, eu jamais escolheria médio prazo ou longo prazo, escolheria curto prazo. E tem gente que está optando, como Wagner, por curtíssimo prazo. Eu julgaria também que o prazo de retorno do investimento de vocês, por ser um produto sazonal, não deveria ser superior a 6 meses. Se não for produto sazonal, quem sabe a gente possa adotar 1 ano, talvez assim, estourando 2 anos. Mais que isso é loucura. Pode ser que o próprio SESI seja muito diferente do que é hoje, daqui a 2 anos. Essa definição é uma definição muito importante para a gente não maquiar retorno do investimento. Vocês sabem que tem muita gente aí fazendo plano de negócio e ele coloca lá como o horizonte de ganho 50 anos, aí é óbvio que vai dar um retorno gigantesco, espetacular para aquilo que ele deseja fazer. Mas isso é manipulação dos números, né? Bom, taxa de juro, as empresas adotam ou custo de oportunidade ou custo de capital, e por isso eu estou colocando aqui um valor mais ou menos de 13% ao ano como o valor que hoje estaria sendo adotado. Uma perspectiva de inflação sob controle, uma perspectiva de retomada do crescimento econômico. Esse custo de capital está bastante razoável para a gente calcular o retorno do investimento. Quanto mais baixo esse número, mais difícil é retornar o investimento. Então, considerem que essa definição também é capital. O que é o fluxo de caixa descontado? Tem muita gente que soma e subtrai valores em épocas diferentes, esquecendo que o dinheiro muda de valor com o passar do tempo. 10 mil reais hoje é diferente de 10 mil reais há 1 ano atrás, porque de lá para cá existiu uma inflação, mudou muito as condições de mercado. Aquilo que eu era capaz de adquirir com 10 mil reais há 1 ano atrás, eu não consigo fazer hoje. Por isso, eu não posso nunca fazer conta com números em época diferente. Daí a ideia de criar o que os financistas chamam de fluxo de caixa descontado. O que é o fluxo de caixa descontado? O primeiro mês vai servir de base para a gente fazer a conta. Então, se o primeiro mês foi 1 ano atrás,
eu coloco lá os 10 mil que eu gastei há um ano atrás, portanto, em fevereiro do ano passado. Em março do ano passado, para eu poder chegar num valor equivalente ao de fevereiro, eu tenho que descontar o juro de um mês. Abril, eu vou chegar no valor de fevereiro, descontando 2 meses de juro, e assim sucessivamente. Portanto, vocês estão percebendo que o fluxo de caixa descontado, que é uma operação que a gente faz automaticamente numa planilha do tipo Excel, significa pegar cada um dos valores, descontar o juro e levar esse valor até o valor equivalente ao momento inicial do projeto. A soma dos valores nesta data é chamada de valor presente líquido, ou VPL. Valor presente líquido, portanto, é a soma de todos os gastos feitos ao longo do tempo, mas em valores equivalentes ao do início do processo. Toda vez que um projeto tem um valor presente líquido superior a zero, somando os gastos do projeto com as receitas obtidas a partir do projeto durante o horizonte de ganho, se o valor presente líquido for superior a zero, quer dizer que o investimento trouxe retorno. E quanto maior o VPL, maior o retorno do investimento. Tem gente que gosta de usar um outro indicador chamado de taxa interna de retorno. É uma investigação que hoje é feita no computador mesmo, e ele faz isso em alguns milésimos de segundo. Ele vai testando várias taxas de juro até encontrar qual a taxa de juro que faz com que o valor presente líquido seja nulo. Valor presente líquido nulo quer dizer que chegamos ao time to profit, ou seja, o investimento inicial se pagou com aquilo que a gente recebeu. A taxa interna de retorno é uma taxa que diz qual é o mínimo de ganho que eu consigo ter com o meu projeto. Então, se a minha taxa de juros era 13% ao ano, e ao fazer os cálculos no Excel resultou numa taxa de juros de 20% ao ano, quer dizer que eu estou ganhando 7% ao ano para cada dinheirinho que eu invisto no meu projeto. Se a taxa de juros, a taxa interna de retorno for de 10%, eu estou perdendo 3% de tudo que eu investi e, portanto, era melhor não ter executado este projeto. Essa é a decisão que a gente toma com um retorno de investimento. Só que, como os números enganam muito, muita gente propõe fazer o estudo de cenários. Eu mesmo sou favorável a isso, porque criar cenários é muito fácil e rápido, basta triplicar aquela planilha feita no Excel, multiplicando em outras pastas, e aí em cada pasta eu vou criar um cenário otimista, provável ou pessimista. O cenário que eu calculei, eu vou chamá-lo de cenário provável. É aquele que tem as informações mais prováveis de acontecer. São os valores que eu defini no meu planejamento. Agora, se eu imaginar que a receita foi maior do que eu planejava, a despesa foi menor do que eu planejava, e eu terminei o projeto num tempo menor, portanto, o time to market foi menor, meu retorno do investimento vai ser muito aumentado, por isso é um cenário otimista. O cenário pessimista é ao contrário dele. Eu imagino que não consegui obter a receita que eu esperava e tive despesas e time to market maiores do que eu tinha planejado. Muitas das unidades que estão tendo imprevistos na execução, talvez um cenário pessimista fosse o mais realista para tomar a decisão sobre o retorno do investimento do projeto. Aquelas unidades que estão conseguindo implantar exatamente o que foi planejado, estão, na verdade, usando um cenário provável para essa tomada de decisão. E tem gente até que está conseguindo ganhos muito maiores do que imaginava, e aí, neste caso, o cenário otimista seria o melhor direcionador da decisão. Então, quando a gente trabalha com 3 cenários, eu vou procurar ver se o meu projeto continua sendo viável
num cenário provável e num cenário pessimista. E se vier otimista, é só um ganho, aumenta o meu lucro. Bom, para tudo isso ser necessário, eu preciso calcular a receita que eu vou ter com o meu projeto. E eu tenho que calcular a receita mês a mês, porque de um mês para outro muda o valor do dinheiro, a minha receita vai ficando defasada, vai sendo corroída pela inflação. Então, também é o segredo do sucesso de quem faz análise econômica de investimento, programar como é que vai ser a curva de receita naquele gráfico da ferradura que assustou a Fabiana. Então, normalmente o que a gente considera é que a receita começa devagarinho, depois ela engrena e a partir de um certo ponto ela se estabiliza. Todo mês vai ter uma receita mais ou menos estável, independentemente do que eu faça de esforço para aumentar ou diminuir. Precisamos tomar cuidado também que certos produtos têm sazonalidade e a curva da receita é afetada muito por sazonalidade. Tem produto que vende bem mais no período do verão, porque esse produto é mais consumido no verão. Tem produto que vende menos no verão, porque a população sai para viajar, está de férias e tudo mais, e consome menos esse tipo de produto. Então é importante a gente conhecer a sazonalidade do nosso mercado. Também é importante dizer que toda e qualquer campanha de marketing que eu faça reduz o prazo de estabilização e até colocam a curva de receita num patamar mais elevado. Ou seja, eu devo, na hora de criar a curva de receita, já conhecer qual é o tamanho do investimento em marketing. Do contrário, eu não vou conseguir ter uma curva razoável para calcular o retorno do investimento. Mais uma vez, vocês estão vendo aqui na nossa web aula de hoje que não dá para o financeiro trabalhar sem o marketing e vice-versa. E que, portanto, deve ser um esforço conjunto, cooperativo de todo mundo, para que a gente consiga fazer o cálculo dessas coisas, né? Quando o investimento na unidade é muito baixo, eu não calcularia o retorno do investimento. Então, sei lá, investir até 10 mil em um projeto, eu não calcularia retorno. Ele é muito pequeno em relação ao orçamento total da unidade. Agora, se o projeto envolve valores expressivos, precisa calcular o retorno do investimento e essa é uma decisão financeira crucial. Na visão do PMI, todo gestor de projeto devia ser capaz de calcular retorno do investimento e tomar essa decisão, porque isso significa a gente ter a visão estratégica. Eu não estou olhando as coisas só do ponto de vista operacional, eu estou olhando também do ponto de vista do retorno que elas trazem. Até aqui tudo bem? Está muito cansativo a nossa discussão. Eu sei que muitos de vocês têm boa formação em finanças, espero que estejam reforçando o que vocês já sabem. Outros não têm formação em finanças. Eu gostaria de saber se são coisas assim muito estratosféricas ou se está a nosso alcance calcular, no caso aí do Sebrae. Se tivéssemos mais encontros presenciais, a gente podia fazer junto essa definição de orçamento e de cálculo do retorno do investimento. Ok, então? Bom, vamos para o quarto e último tema do nosso encontro de hoje. Já são 10h40, temos só 20 minutos. Se vocês me permitirem, eu vou passar um pouquinho esse tempo, compensando o nosso atraso no início do encontro de hoje. É porque o que eu vou mostrar a vocês agora é muito importante para coordenador de qualidade de vida, que tem sob a sua responsabilidade mais de um produto ou serviço, precisa conhecer qual deles é mais importante para a sua unidade. Então, agora nós estamos falando de operação contínua em projetos. Nas operações contínuas, 24/7,
nós precisamos separar. Tem coisa que é custo fixo, custo da infraestrutura, manutenção, administração e o quadro de pessoal são custos fixos. Agora, eu tenho custos variáveis. Conforme aquilo que eu produzo e vendo, eu vou ter um custo diferente. Então, essa é uma primeira diferenciação que os financeiros fazem quando se trata de analisar essas coisas em operação contínua. As receitas, nós vamos calcular do jeito que a gente viu para projeto. E agora vai aparecer um novo conceito chamado de ponto de equilíbrio, aquilo que é chamado em inglês de break-even point. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto em que os custos que eu tenho equilibram a receita que eu tenho. Ou seja, é um ponto que o sistema produtivo se paga. Eu consigo pagar o leitinho das crianças. E se eu não atinjo o break-even, significa que todo mês a minha organização é um sorvedor de dinheiro. Tem prejuízo. Se eu consigo ultrapassar o ponto de equilíbrio, significa que todo mês a minha organização está gerando um superávit. Ou seja, está sobrando mais dinheiro que eu posso reinvestir em outras coisas. Então, o ponto de equilíbrio nas operações contínuas equivale ao time to profit no mundo dos projetos. É o ponto em que o custo se equilibra com a receita. Ok? Até aqui? Bom, vamos para um outro conceito, que é o conceito mais importante de decisão financeira: margem de contribuição. Margem de contribuição é o que sobra da receita depois de eu descontar todos os gastos variáveis. Margem de contribuição não é lucro. Só o que sobra depois de eu descontar os gastos variáveis. E, portanto, se eu tenho uma linha de produtos, cada qual tem o seu preço unitário diferente, a margem de contribuição de cada produto é diferente. E por essa razão, se a gente fosse fazer uma análise desse tipo financeira, a gente acabaria reconhecendo que tem produto que é um verdadeiro abacaxi para o SESI, enquanto que tem outro produto que é o carro-chefe na geração das receitas da unidade. Então, essa é a análise que quero fazer com este pouco tempo que nos resta. Quantos de vocês já ouviram falar em break-even point, ou ponto de equilíbrio e margem de contribuição? Estou falando de um conceito muito novo. Feedback. Tem alguém na escuta? Gente, temos 37 participantes no momento, mas ninguém se manifesta. Opa, ok, está todo mundo agora manifestando. Eu fico preocupado, gente, porque no nosso encontro de dezembro, vocês lembram que a gente teve que retomar a produção do Canvas, porque vocês sentiram que era necessário fazer isso de forma presencial, até porque a gente não está muito habituado ainda a esse esquema de web aula. Pode ser que esteja acontecendo a mesma coisa agora, né? Vamos seguir em frente e agora vocês vão ver como é que a gente faz as contas. Então, aqui eu peguei todos os conceitos importantes que um analista financeiro adotaria. Então, margem de contribuição, MC, é a diferença entre venda bruta subtraída do custo e da despesa variável. Despesa variável é o gasto em valor absoluto que é proporcional ao volume de venda. Por exemplo, pagar um imposto, ICMS, IPI, ISS, é um exemplo de despesa variável. Frete é despesa variável. Agora, custo variável é o gasto para realizar aquela venda. Se é uma venda de produto, o custo variável é o custo unitário de cada produto.
somando as embalagens, a mão de obra, no caso de prestação de serviço. Então, custo e despesa são conceitos muito próximos um do outro. Muita gente fora do ambiente de finanças considera os dois sinônimos, mas não são. Despesa fixa, DF, é outra coisa. É o gasto que não depende da venda. Por exemplo, a luz, o aluguel, o telefone, o salário do pessoal, IPTU, contador, são tudo exemplos de despesa fixa. Não importa se o verão de 2019 foi bom ou não, a sua unidade do SESI teve despesas fixas nesse período. Lucro, a letra L, é o resultado final entre a margem de contribuição menos a despesa. Por isso, margem de contribuição não é lucro. Agora, se eu pegar a margem de contribuição e subtrair a despesa fixa, agora sim, o que sobrou é puramente lucro. E venda bruta é a quantidade de mercadoria multiplicado pelo seu preço unitário. Com isso, nós vamos chegar numa fórmula que vocês não precisam decorar porque ela é intuitiva. Margem de contribuição, MC, é igual à venda bruta subtraída da despesa variável e do custo variável. Só isso. E o lucro é a margem de contribuição menos a despesa fixa. O terceiro conceito aí colocado é o de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é a despesa fixa dividida pela margem de contribuição em percentual. Isso tudo está muito abstrato, por isso eu vou mostrar a vocês um exemplo que eu compilei para vocês. Imagina uma organização que tem 4 produtos, A, B, C e D. Pode ser produto ou pode ser serviço. Imaginem que num certo período, por exemplo, no verão de 2019, o preço de venda do produto A era 10, do produto B era 15, do produto C era 12, do produto D era 20. E esqueçam esse total que depois eu vou explicar como é que a gente calculou. Então, todos os produtos têm um preço de venda. Só uma pequena interrupção, a Célia pergunta se salário é despesa ou custo. Se você recebe o salário, independentemente do que você produzir, que vale para todos os funcionários CLT, o salário é, na verdade, um custo fixo, uma despesa fixa, olhando aqui no slide anterior. Ok? Agora, se o salário é proporcional ao que é executado, por exemplo, se a força de vendas fosse terceirizada, a despesa com vendedores seria uma despesa variável, um custo variável. Ok? Então, Célia, entenda que depende do meu contrato de trabalho. Muitas empresas estão aumentando a quantidade de gente terceirizada, porque com isso elas conseguem reduzir a sua despesa fixa e transformam o máximo que elas podem de coisa em custo variável. Então, quem perdeu o áudio, sai e entra de novo, como a Fabiana acaba de sugerir. Então, vamos voltar aqui para a tabela do slide 16. Preço de venda era 10, 15, 12 e 20. O custo variável era de 4,15 para o produto A, 1,65 para o produto B, 6,50 para o produto C e 10,25 para o produto D. Vocês estão vendo que o custo variável também varia muito entre produto, porque, sei lá, tem produto que eu adquiro de um fornecedor que vende caro, outro eu produzo internamente com custo de produção muito baixo, sei lá qual é a situação da empresa. Não olhem ainda a coluna da direita. A despesa variável com impostos e fretes é a que está aí colocada na terceira linha deste quadro. Então, margem de contribuição, lembrem o que é. É o produto, é o preço de venda, e, portanto, a receita com a venda, menos o custo variável e menos a despesa variável. Se eu pegar R$10 do produto A, subtrair 4,15, subtrair 1, sobra 4,85. Então, a margem de contribuição unitária do produto A é 4,85. Do produto B é 11,85. Do produto C é 4,30.
do produto D é 7,75. Como vocês podem imaginar, o produto que tem a maior margem de contribuição é o produto B de bola, porque ele tem um preço de venda super alto e um custo de produção super baixo. A quinta linha mostra o quanto foi vendido num determinado período. Então, no verão de 2019, o produto A vendeu 787 unidades, o produto B 175, o produto C 540, o produto D 302. Somando tudo, temos um total de 1.810 produtos vendidos no verão. Agora vamos subir para calcular os demais totais. Se o produto A tinha um preço de venda de R$10 e vendeu 787 unidades, ele gerou uma receita de 7.870. Se eu, então, multiplicar o preço de venda pela quantidade vendida e somar tudo, eu chego no primeiro total de receita, que a receita no verão foi de 23.015. Se eu fizer a mesma coisa, eu consigo calcular o custo variável total e a despesa variável total. Então, a receita total no verão foi de 23 mil, o custo 10 mil e os impostos 2.300. 23 mil menos 10 mil menos 2.300 deu 10.544, que é a margem de contribuição total. Essa linha que está em vermelho, como é que eu cheguei no valor? Eu peguei a margem de contribuição unitária, multipliquei pela quantidade vendida e gerou cada um desses valores. Vocês estão vendo que somando tudo deu 10 mil, e 10 mil corresponde a 45%, 45,86% do total de 23 mil, que foi a minha receita durante o verão 2019. Imaginem que se eu pegar todas as despesas fixas de manutenção, de quadro de pessoal e tal, deu 9.054. Esse valor é fixo, não depende de quanto foi vendido. Então, se eu tenho uma margem de contribuição total de 10.544 e a despesa fixa é de 9.000, vocês já perceberam que o lucro durante o verão 2019 foi de 1.499,50, que corresponde a 6% do total da receita. Esses números são números bastante factíveis, podem ser números de uma loja que vende 4 produtos ou de uma prestadora de serviços que tem 4 diferentes serviços no seu portfólio. E esse percentual de lucratividade final está bastante razoável. Por que eu estou mostrando esse quadro? Porque agora nós vamos chegar no próximo quadro, que é alterando as quantidades. Então, imagina que por uma série de razões, aquela quantidade de vendas no verão de 2019, que era de 787, 175, 540 e mais 300, resultando em 1.810, foi diminuída para 1.500 produtos vendidos no verão. Só que eu vendi menos de cada um dos produtos, mas não na mesma proporção. Se os números de venda fossem esses novos números, como é que a gente chegaria? Então, de novo, eu pego o preço de venda, abato os custos de despesa, chegou na margem de contribuição, que até aqui está igualzinha do slide passado. Só que por causa das quantidades vendidas serem diferentes, agora os totais são diferentes. Como eu vendi menos produto, a receita com a venda caiu de 24 mil para 22 mil. Perdi R$2.000 de receita. O custo variável também caiu, a margem de contribuição total também caiu um pouco, e a despesa fixa é a mesma do slide anterior. Notem agora o que aconteceu, o lucro aumentou. Então, vejam o que aconteceu do slide 16 para o slide 17. Eu vendi menos, mas eu dei uma ênfase maior no produto que tinha maior margem de contribuição, que era exatamente o produto B de bola,
e o produto D de dado. Os dois produtos de maior margem de contribuição, eu aumentei a venda e diminuí proporcionalmente as vendas do produto A e C, que são os produtos que têm menor margem de contribuição. Isso significa que, trabalhando menos, a gente conseguiu ganhar mais. É por esta razão que o pessoal financeiro em qualquer organização se tornou um pessoal estratégico, porque a maneira como eles estão calculando as coisas e estão nos dando inputs permite a gente tomar algumas decisões. Até agora, no nosso projeto, vocês não estavam preocupados com quanto esse projeto gera de receita adicional. No máximo, vocês estavam preocupados com a aquisição de novos usuários. A aquisição de novo usuário, sem dúvida alguma, é fundamental, porque ele vai gerar receita, ele vai tornar o SESI mais conhecido, mais usado, ele vai criar um círculo virtuoso que faz a organização se tornar cada vez mais valiosa e importante para a sociedade em geral do estado de São Paulo. Agora a gente passa a ter um outro recurso que o SESI poderia usar. Como o SESI tem muitos produtos dentro do seu portfólio, ele poderia fazer uma análise de margem de contribuição para direcionar os esforços de venda para aqueles produtos que têm maior margem de contribuição. E vai acontecer coisas do gênero. Tem um produto que eu acho essencial para o SESI, acho ele maravilhoso, mas a margem de contribuição dele pode ser zero, ou próxima de zero, ou até mesmo negativa. Um produto como esse é assim, eu vou ter que fazer um esforço de redução de custos, ou então não me caberá nada mais do que retirar esse produto do portfólio ou arrumar um jeito de subsidiar este produto. O que vocês acham dessa análise, dessa maneira de tomar a decisão? É o que eu coloco nesse último slide de hoje. O que vocês acham da margem de contribuição como uma coisa importante na decisão financeira nossa? Feedbacks. Pessoal, coordenador de qualidade de vida pode até não gostar de finanças, mas não pode deixar isso de lado, né? A sobrevivência das organizações depende dos seus recursos financeiros e por isso nós cada vez mais precisamos virar financeiro também. Humberto diz que acha estratégico e deve ser sempre analisado, a Helena também. A Renata diz que sem margem é difícil manter o produto no portfólio, ainda mais considerando as prerrogativas da casa desse momento atual, certo, Renata? Célia está dizendo, de alguma maneira a gente já estava fazendo isso, pois temos diferentes produtos dentro da reabilitação. Pois é, então, a cada dia que passa, a gente tem que ter maior domínio da parte financeira, e para ter esse domínio, a gente precisa aprender a calcular custos variáveis, despesas variáveis, custo fixo, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e também o conceito de cálculo de lucro, né? O ponto de equilíbrio, nesse último exemplo, eu não mostrei, mas seria fácil perceber de que se o volume de venda fosse muito abaixo de 1.500 produtos naquele período, era provável que a organização entrasse em prejuízo, entraria no vermelho. Então, este é um conceito. Eu quero pedir a vocês que, diante de todas as nossas dificuldades com a web aula, que vocês depois repassem cada um dos slides desse nosso encontro, façam a conta aí no seu celular para verificar como é que se monta a planilha. E eu até quero ir um pouquinho mais longe. Aqueles que quiserem fazer um estudo do portfólio dos seus serviços e levar para o nosso encontro presencial próximo, a gente aproveita e usa lá algum momento
do encontro presencial para ver a análise que vocês fizeram. Inclusive porque muitos de vocês, por causa do seu projeto no verão de 2019, alteraram condições de geração de receita, né? E com essa alteração podem ter ou melhorado ou piorado a margem de contribuição do seu produto dentro do portfólio do SESI, né? Então, essa é uma análise que, de fato, precisa ser feita com o apoio do pessoal que cuida da parte financeira do SESI, para que cada coordenador detenha uma imagem muito clara. O que é mais importante do ponto de vista qualitativo para o SESI e também o que é mais importante do ponto de vista financeiro para o SESI. Faz sentido, gente?